Para a CDU é fundamental intensificar a denúncia das políticas de hipocrisia, porque estamos numa situação que quase parece uma farsa, em que os partidos que criaram os mais graves problemas que hoje passa à região tentam ao mesmo tempo aparecer como parte da solução e quase tentando braquear as suas responsabilidades relativamente a tudo quanto fizeram. Isso, os partidos que criaram a dívida, que levaram a região à insolvência, que puseram o povo a pão e água só para pagar juros, para passar a pagar mais de 600 milhões só de juros de serviço da dívida, aparecem agora com muita pena, eles, os que puseram o povo a pão e água, com muita pena agora dos pobres, daqueles que são os desempregados. Nós temos esta situação relativamente hoje às pessoas que viajam da Madeira para o continente, com viagens, então agora perto da Páscoa, que vão aos 400, 500 e mais euros. Isso é uma coisa, e vem agora alguns, os que criaram esta situação, os que criaram a liberalização, PS, que fica num subprocesso, de braço dado com o PSD e o CDS, agora com muita pena dos estudantes, dos madeirenses que precisam de viajar e que estão a pagar viagens, estão a preços tão elevados. Então agora ainda vimos o PSD de Miguel Albuquerque perante o corte nas ligações aéreas entre o Porto Santo e a Madeira, agora com a perspectiva de encerramento do aeroporto, que o operador francês quer cortar o funcionamento noturno do aeroporto, com muita pena, decidiu escrever uma carta ao Presidente da Companhia, mas são eles que querem a privatização da TAP. Em relação ao IVA, exatamente a mesma coisa. Em relação ao IVA, então não foi o PSD e o CDS que assumia pés juntos que não manteriam os impostos. Depois de estarem no governo, aumentaram os impostos, uma carga fiscal brutal, como não havia memória. Então não foram eles mesmos que disseram que se empenhariam na descida do IVA, que era uma prioridade, era um compromisso de honra. Então não são eles que lá estão a dizer que afinal já não dá para fazer diminuir o IVA. E aqui na Madeira passamos de 13% para 22%. O IVA, que tem um peso brutal para a economia turística, para toda a área de comércio e serviços, que penaliza toda a população no acesso àquilo que é o poder de compra da população na aquisição de bens essenciais. E, portanto, em relação à dívida que nos faz passar a pão e água, em relação às viagens, aos custos das viagens das ligações aéreas, em relação à privatização da TAP e os cortes nas ligações, em relação ao IVA, à carga fiscal, aos impostos, em relação aos problemas do desemprego, aqueles que criaram esta situação agora vêm carpir, vêm se lamorear, lançar algumas lágrimas por poder, tentando enganar as populações, os menos avisados, os mais incautos, no sentido de dizer que eles criaram o problema como se fossem a solução para o problema, tentando aligeirar responsabilidades. E as pessoas, esta é a política de hipocrisia, esta política de hipocrisia de quem põe o pão, põe o povo da região, põe a região numa situação de efetivo pão e água. Quem põe a região a pão e água vem ao mesmo tempo dizer que está com muita pena. Ora, esta situação, isto é hipocrisia. Dizer uma coisa e fazer exatamente o contrário, anunciar uma coisa e na prática fazer o oposto, isto é hipocrisia. Esta é a hipocrisia mais bruta, mais cruel. Então, este despudor com que nós temos visto certos discursos da campanha, esta política da hipocrisia tem que ser denunciada, esta alerta tem que chegar às pessoas, para que na hora do voto as pessoas sejam consequentes, castigando no voto aqueles que têm dito uma coisa e têm feito exatamente o contrário. Os partidos das privatizações, PS, PSD, CDS, os partidos da Troika, PS, PSD, CDS, os partidos do ataque, do roubo, da exploração, os partidos do Código de Trabalho, PS, PSD, CDS, têm que ser castigados nessas eleições. E nós temos que ser consequentes na hora de votar e é esse o papel que estamos a colocar.